Por que alguns jogadores parecem gênios, enquanto outros parecem estar presos no mesmo nível há anos? O que faz do Messi o Messi? E o que torna o Messi tão diferente de um jogador comum? Será que o Messi nasceu com algum dom impossível de se copiar? Ou será que o que ele tem qualquer pessoa pode aprender? Mas a realidade é que a diferença entre um jogador bagre e um jogador gênio não está no que eles fazem com a bola. E quando eu descobri isso, eu comecei a enxergar o futebol de uma maneira totalmente diferente. E para eu te mostrar isso, vamos destrinchar algumas coisas que o Messi faz diferente de todos os outros jogadores. E você pode sair desse vídeo pensando como o Messi. Primeiro, você precisa analisar o jeito que você treina e o que você treina. A maior parte dos jogadores acreditam que vão evoluir apenas treinando chute, drible, passe, lançamento, visão de jogo. E sim, essas coisas são muito importantes. Muito importantes. Mas existe uma coisa, todos os jogadores treinam isso. Então, apenas treinar isso não vai te tornar diferente. Mas existe uma coisa que se você treinar, você pode ficar segundos à frente do seu adversário. E diferença de segundos no futebol é muita coisa. Então, o passo 1 para você começar a deixar de ser um bagre e se tornar um craque é o que você faz antes de receber a bola. Veja esses lances do Messi. Ele olha para todos os lados antes de receber a bola. Ele analisa todo o campo e tudo que está prestes a acontecer. Ele não toma a decisão quando ele recebe a bola. Ele toma a decisão do que vai fazer antes de receber a bola. Você precisa treinar e se destacar nessa parte de visão de jogo, visualizar o que acontece antes de receber a bola. Porque o futebol não é o que acontece só quando você está com a bola. Hoje em dia o futebol se tornou muito mais intenso, muito mais difícil de reagir. Hoje um jogador precisa reagir no máximo em 1 segundo, 2 segundos, o que antigamente um jogador podia reagir em 5, 6 segundos. Então, se você pensa e toma a decisão antes de receber a bola, você vai estar pelo menos 2 passos à frente do seu marcador. E o Messi faz muito isso, tanto para dar assistências quanto para driblar e fazer gols. E essa é uma parte importantíssima no seu futebol. Você precisa pensar antes de agir. E o pensar vai vir antes de receber a bola, porque quando você estiver com a bola, todos vão querer tomar ela de você. Afinal, a bola é o campo gravitacional que atrai todos os jogadores para onde ela está. Mas não é só isso que faz do Messi um gênio. E nem é isso que faz ele acertar a maioria das suas jogadas. Afinal, o seu cérebro é uma máquina que processa milhões de informações a todo tempo. Apenas pensar antes de jogar não vai te fazer um craque. É claro que vai ajudar muito. Como eu disse antes, é uma atitude e um hábito que é essencial se você quer melhorar o seu jogo. Então, estudando um pouquinho mais sobre o Messi e sobre o seu comportamento em campo, eu vejo que o que ele pensa e o que ele faz com o seu pensamento no instante seguinte é o que determina. E isso nos leva à segunda chave do que você precisa fazer se você quiser se tornar um craque no futebol. Além de treinar o seu pensamento antes de receber a bola, o seu raciocínio rápido, você precisa também treinar a sua tomada de decisões. Como assim tomada de decisões? É o que você vai fazer com a bola, a sua ação com a bola. Aqui a gente já está no momento em que o Messi recebe a bola. Observe esse seguinte lance. O Messi toma a decisão certa a cada 2 segundos. A cada 2 segundos ele precisa tomar uma decisão. E todas as decisões que ele tomou nesse lance, ele acertou. Então você precisa treinar o seu cérebro a pensar rápido também. Além de pensar antes de receber a bola, você precisa pensar rápido e executar rápido. Às vezes o cérebro pensa rápido, mas o corpo não age. Então você precisa treinar essa parte. E como que eu vou treinar isso? Repetição. A repetição leva à perfeição, já dizia o ditado. E é verdade. No futebol é tudo repetição. Você vai apresentar em campo tudo aquilo que você já fez milhares de vezes. É como dizia aquele outro ditado, aquele outro provérbio, que o sábio Jack Chan disse: eu não tenho medo do cara que treinou 1000 movimentos, mas eu tenho medo do cara que treinou o mesmo movimento 1000 vezes. Então você precisa praticar se você quiser melhorar o seu jogo. Repetição atrás de repetição. A repetição vai te trazer o movimento correto. E tente analisar as melhores jogadas possíveis quando você não estiver em campo, como o Goku faz no Dragon Ball. O treinamento dentro da cabeça. Sim, isso ajuda muito. Pense no que você vai fazer com a bola antes mesmo de jogar. Se você estiver na ponta esquerda e tiver 2 te marcando, é óbvio que ir para cima de 2 não é o mais inteligente. Então, para você tomar a decisão correta, você precisa pensar antes de fazer. Porque se você for fazer só na hora que você estiver em campo, você vai se afobar e vai tomar a decisão errada. Então, você precisa treinar mentalmente. Mas só esses 2 itens não vão te tornar um gênio, porque eles precisam do complemento. Afinal, o que faz do Messi um gênio? Existe uma terceira chave que pode aprimorar muito
muito o seu jogo. E isso já gerou muita polêmica mundo afora. Se você for parar para observar o Messi, a maioria do jogo ele anda em campo. Ele anda para lá, anda para cá, parece uma vovó. Mas é exatamente isso que torna o Messi. Enquanto muitos acham que ele está só andando de um lado para o outro, ele está mapeando o que vai acontecer na próxima jogada. Não é preguiça. O Messi analisa e observa para saber o momento exato de agir. Então, para você, antes de pensar na sua ação, antes de receber a bola, tomar a decisão correta, você precisa fazer um mapeamento prévio antes de se colocar na posição de receber a bola. Esse é o pré do pré. Obviamente que isso aqui é um vídeo para atacantes. Afinal, goleiros, laterais, zagueiros, volantes não podem se dar ao luxo de ficar só esperando a bola. Mas eu preparei um vídeo falando sobre como o Busquets se diferencia dos demais jogadores de meio de campo e como você pode aplicar isso no seu futebol. Se esse canal bater 500 inscritos e esse vídeo bater 1000 likes, em sequência eu lanço esse vídeo, beleza? Então, voltando pro vídeo, o Messi espera o momento certo, o momento exato para que ele possa agir. Eu vejo muitos jogadores, quando eu jogo na minha pelada de final de semana, se afobarem para receber a bola. Ficam o tempo todo pedindo a bola, gritando eu, mas isso atrapalha o seu pensamento prévio. Quando você se afoba, você tende a perder a bola quando recebe. Observe o Messi sereno, quieto, pensando na próxima jogada. O Messi não é espalhafatoso, mas quando ele recebe, ele crava, ele define, ele ajuda, ele influencia, sendo em gol ou assistência. Então pense antes de pensar em receber a bola. Não jogue apenas por jogar no automático. Treine isso, repita isso e tente jogar diferente já no seu próximo jogo. Mas ainda falta a parte mais importante e a última parte para que você possa se completar e jogar um pouco mais parecido com o gênio. Você precisa entender que o futebol é um jogo de informações, um jogo de pensamento que envolve velocidade, força, contato físico, chute e passe. Mas não é quem faz tudo isso melhor que vai se sair melhor, mas sim quem consegue pensar em fazer isso mais rápido que os outros. O futebol é um jogo de quem reage mais rápido. E se você começar a entender isso e tentar aplicar tudo isso que o Messi faz no seu jogo, eu tenho certeza que em algum tempo treinando você consegue replicar isso no seu jogo. E talvez você seja rápido, tenha força, tenha drible, chute como ninguém, mas você precisa desenvolver a capacidade de entender o jogo, de pensar o jogo. E já que estamos falando sobre craques, eu fiz um vídeo comparando se o Mbappé já superou o Ronaldo Fenômeno. Então confira esse vídeo lá e veja o que você acha. Tamo junto, valeu e tchau!